Adoecer nos Estados Unidos ainda é um problema e vamos falar exatamente sobre isso. Poucas pessoas falam isso aqui no YouTube. Ficou curioso? Roda aí. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Edson do Alabama e vamos direto ao assunto. Como falei anteriormente, adoecer aqui nos Estados Unidos ainda é um problema muito sério para milhões de pessoas que não têm plano de saúde aqui ou tem plano do governo para que possa socorrer aqueles que realmente são muito pobres e a maioria que não é pobre está penando muito por aqui. Ainda acontece muito aqui nos Estados Unidos falências de famílias que, pelo fato de não ter investido em um plano de saúde, perdeu praticamente tudo. Casa, carro, patrimônios, tudo que você imagina. Mesmo tentando recorrer na justiça, pedindo o perdão do governo, comprovando que a pessoa não agiu de má fé, mas a coisa não é tão simples assim quanto você pensa para conseguir isso. Tudo aqui nos Estados Unidos, eles gostam de provas. Prova cabal para ter certeza de que o Estado não está sendo enrolado, enganado através de fraudes. E por isso que vim falar para você hoje a importância que, se você está vindo para os Estados Unidos, pense realmente em aplicar um plano de saúde para você ou para sua família. Seja como turista, seja como um residente, porque, gente, assim, qualquer hospital americano, qualquer clínica americana, em uma questão de emergência, acolhe você. Realmente atende você. O problema começa quando você sai de lá. Porque quando menos espera, chega aquela continha básica porque quebrou esse dedinho aqui. E não é alguns dólares, alguns milhares de dólares. Ou você teve que passar por uma cirurgia de emergência porque você não cuidou do seu organismo. Quando viu, você teve o famoso infarto e teve que ser socorrido, e quando menos espera, chega também aquela continha de alguns centenas de milhares de dólares. Ah, mas Edson, dizem que eu posso pagar quanto eu quiser, né? E vai levar. É verdade. Só que eles exigem certas provas que você realmente não tem condição financeira nenhuma para estar pagando o mínimo do mínimo. Ainda mais hoje com a tecnologia cada vez mais avançada aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão conseguindo sondar melhor se fulano realmente encontra naquela situação financeira. Isso ninguém te conta aqui no YouTube. Não vejo nenhum youtuber falando dessa situação. Apenas fala, mas você paga como quiser, chega lá. E se não pagar? Se não pagar, a confusão é grande e você não tem noção o que é que você ter um crédito lascado quando num futuro próximo você quer investir em comprar uma propriedade, comprar um carro, aplicar para uma faculdade de sua ou para um parente seu. Tudo isso aí conta. Então, ter plano de saúde aqui nos Estados Unidos, minha gente, é uma
questão de necessidade. Mas Edson, eu não consigo pagar. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando dos Estados Unidos. Aqui, plano de saúde, você paga de acordo com a comprovação da sua renda. Não é porque ele quer aquele preço que é X, que tem que ser, você tem que pagar de goela abaixo, não. Não. Aqui é a sua renda. Eu, por exemplo, independente de estar doente ou não, para mim e Joelma, eu tenho que desembolsar $765 todo santo mês. Quer dizer, mais de $7.000 que eu pago ao ano. Exato. Para que qualquer problema de saúde que eu tenha, o plano de saúde possa me ajudar, a me socorrer. E olhe que, mesmo pagando esse valor, isso me dá nenhuma carência de 100%, de forma alguma. Aqui tem um chamado co-payment, que quando você vai para um atendimento, por exemplo, aqui a gente chama-se o clínico geral, o médico de família. A cada 3 meses eu vou na minha médica, né, ver como é que eu estou indo, depois que eu tinha descoberto que eu virei diabético tipo 2, né, mas consegui reverter e voltar ao normal, mas tenho que estar levando para o resto da minha vida um famoso comprimidinho que muito brasileiro conhece, chamado Metamorfina, 500 miligramas, tanto de manhã como na hora de dormir, para o resto da minha vida, para que ela não volte. Além de me cuidar da alimentação, exercício, aquela coisa toda, tenho que a cada pelo menos 3 meses ir na minha doutora. E quando eu vou na minha doutora, na hora o hospital cobra de mim o co-payment. Quanto é que é? $25. É pouco, mas é o que eu tenho que pagar, independente de eu estar pagando meus $765 por mês de plano de saúde. Vantagens em questão de medicamento? Tem? Com certeza. Vocês viram aqui no canal que eu apliquei, né, o próprio Mounjaro para mim. Está fazendo um ano praticamente que eu uso essas canetinhas mágicas. E o Mounjaro aqui, para você comprar sem plano de saúde, ele sai em torno dos seus $600, $700 se você quiser comprar na farmácia. E isso com prescrição médica, tá? Mas, pelo fato de eu ter um plano de saúde, eu só pago $25 pelas 4 canetinhas que eu uso por mês. Só uso uma por semana. É uma diferença, né? Eu tomo um outro medicamento também, que eu tive muito tempo aqui, um problema sério de hérnia de disco aqui no meu pescoço, me incomodando, a chamada hérnia de disco cervical, durante 3 anos me incomodando. E o medicamento que me passaram chama-se Pregabalin, que tem, inclusive, no Brasil. Só que aqui, se eu for comprar por ele mesmo, a brincadeirinha era apenas $622. Com um plano de saúde, eu só pago todo mês $5. É nessa hora que você vê a importância de você ter um plano de saúde aqui nos Estados Unidos. Não é questão de luxo, não. É necessidade. Mas Edson, aí não tem um plano do governo também, um tal do Medicaid, do Medicare? Sim! Medicaid é para as crianças que você comprovar que a sua renda é um pouquinho bem baixinha e que a criança merece ter todo um atendimento pessoal gratuitamente. Tem que ser comprovado. E o Medicare é para aqueles que normalmente estão perto de completar seus 65 anos e o governo vai tomar conta de você. Não de que você não vai pagar o co-payment também. Porque a minha mãe, ela é aposentada, tem 71 anos
e ela precisou fazer um outro exame um outro dia, e o exame cobrou dela $223 de copayment. O resto, o governo pagou. Então, é a realidade que tem aqui nos Estados Unidos. Simples isso. Não tem pra onde correr. E lembre-se que aqui nos Estados Unidos você não vai ficar recebendo, como é que você manda no Brasil? Atestado médico, né? De que você não vai poder trabalhar dia tal, dia tal, dia tal. E a empresa vai ficar pagando por você os dias que você estiver com o famoso termo encostado. Não, não vai. Aqui não trabalhou, não recebeu. Então, é bem complicado. É como alguns dizem, né? Estados Unidos não é para todo mundo. Lembre-se disso quando você está decidindo mudar sua vida, trazer sua família e querer recomeçar sua vida numa terrinha onde as regras são muito diferentes em questão de saúde do país de onde você está vindo. Falou? Para vocês que ficam aí, aquele abraço.